Então, eu acho que vai ser muito interessante porque o Trump tem um dilema também que é... Tem o Tucker Carlson, por exemplo, que... Quem seria o equivalente aqui no Brasil? Você quer me quebrar, pô. Enfim, aí um comentarista de direita que também adota um tom anti-Ucrânia, pró-Putin, porque na visão dessa parte da direita americana, o Putin é anti-woke, ele é conservador. Então tem uma situação interessante em que a extrema-esquerda e a extrema-direita americana é pró-Trump. Nossa. Então, assim, mas ao mesmo tempo, o Trump também quer o voto dessa família branca no subúrbio em Dayton, Ohio. E eu não sei se essas pessoas gostam dessa retórica anti-OTAN, anti-União Europeia. Isso também é um problema para o Trump. Ou seja, a vantagem do Trump, ele é tão sui generis, ele consegue se contradizer, dizer uma coisa num dia, depois diz outra. E se você, em função desse estilo próprio dele... É mais um caso... É mais um caso onde o realismo que o Trump advoga na política externa de modo geral, acho que pode prevalecer no sentido de que ele vai poder apontar. Na minha época, não aconteceu nada. Na época do Obama, você viu tropas russas sapateando em cima da Crimeia e agora você vê tropas russas ali anexando Donbass e adjacências. Na minha época não teve nada. É fácil ele falar isso. Então, na minha época, ele vai falar esse tipo de dissuasão funcionava na minha época. Sim. O que... bom... We gotta be friends with Russia, we gotta be friends with Putin. Believe me. Eu acho que da retórica funciona, porém, a Rússia durante... Também. 2014. 2014... Não, eu sei. Obama, sim, é verdade. Mas o que é interessante é que... Eu sei que isso que eu tô falando é reducionista, mas o eleitor médio vai perceber. E estamos falando... Vai perceber. Eu só digo que, se você olha para as últimas eleições, eu não sei até que ponto a questão de política externa, no fundo, vai ter um impacto decisivo. Eu acho que ainda é migração, inflação com ênfase. Esse é o problema do Biden, que vai ser muito interessante, porque a economia vai bem, mas tem aí que inflação elevada. Por isso que estão tentando cunhar o termo agora vibe-cessão, que é uma recessão na vibe das pessoas. As pessoas não estão sentindo desemprego baixo e essa maravilha toda que os indicadores macroeconômicos estão apontando. E os fatos são coisas teimosas, os números são os números, não tem como contestar. Mas as pessoas... É unânime quase, Oliver, que eu tenho ouvido de todos os amigos que eu tenho, diferentes classes sociais, diferente acesso em todos os sentidos. Tem um mal-estar. Não, como Big Mac, para você ir pro... Cara, você vai pro Big Mac e você tenta comprar inclusive, tem um índice Big Mac no mundo afora para tentar medir o impacto da inflação. Nos Estados Unidos, hoje em dia, você vai pro McDonald's e gasta $40, cara. $40 para você comprar você e, sei lá, 2 filhos. Eu acho que essa questão vai ser mais decisiva do que a situação na Ucrânia, a não ser que, isso acho que é um cenário que é preciso levar em consideração, que as defesas ucranianas podem colapsar e se as tropas russas avançarem, se aproximarem de Kiev, me parece, isso não está sendo discutido de forma tangível, mas o Biden não poderia aceitar politicamente a queda de Kiev no meio da campanha. Então, nesse caso, teria que enviar tropas americanas para parar o avanço russo, e aí a gente está numa situação que é muito difícil. É muito difícil. Aí pode mudar o jogo um pouco. Eu não digo nem pro mal, pro ruim, assim, não dá para prever, mas eu acho que ainda tem uma série de coisas que pode acontecer. A gente está numa época sem precedentes em termos geopolíticos, e eu acho que a tendência é para mais conflito, e nem acho tão relevante quem será presidente, porque as grandes questões estruturais hoje que estamos vendo é uma transição para multipolaridade. Isso quer dizer, várias potências, diferentemente de uma situação unipolar em que os Estados Unidos, em função da sua grande concentração de poder militar, conseguiam congelar o sistema. A Rússia queria invadir a Ucrânia já em 2005, ou seja, isso se ia para Moscou, eles falavam abertamente, um dia nós vamos invadir de novo. Só que naquela época não tinha uma China, uma Índia para sustentar uma economia russa sofrendo de sanções ocidentais. Então a tendência é para muito mais conflito. Você não acha que nos anos Biden
esse alinhamento dos dois eixos, vamos dizer assim. O eixo ocidental, com os Estados Unidos, potências da Europa Ocidental, a OTAN, o multilateralismo das organizações transnacionais, contra o eixo Rússia, China, sim, Irã, Coreia do Norte e seus satélites autoritários e neopopulistas mundo afora. Isso se acirrou nos últimos 4 anos. Mas veja que a guerra comercial que iniciou, significou o fim desse grande compromisso mútuo entre Estados Unidos e China, quem iniciou isso foi o Trump. E qualquer presidente teria iniciado. Mas para o Trump ter chegado lá, as condições já estavam fecundas para ele chegar e poder reorientar o tabuleiro nesse sentido. O presidente americano importa menos do que as grandes mudanças tectônicas nesse sentido, porque a China há décadas diz que vem acumulando poder bélico para construir o seu espaço em números absolutos região. É o maior exército do mundo hoje em dia. Sim, então é uma questão de tempo até haver confrontos entre China e Filipinas. Por quê? Porque a China está consolidando seu espaço como potência regional e a Rússia fez o que fez em 2020, acima de tudo, me parece, porque fez o cálculo de que a partir de 2022, fevereiro de 2022, o Putin esteve em Pequim, fez um grande pacto de amizade sem limites, basicamente dizendo, olha, se a Rússia sofrer grandes sanções em função de uma invasão russa à Ucrânia, nós temos um grande apoio que hoje é fundamental para evitar que a Rússia passe por um colapso econômico. Então, o Putin, por exemplo, tem planos de... o que fez a Rússia invadir a Ucrânia são questões históricas que, no fundo, é um revisionismo pós-final de Guerra Fria que quer reverter a humilhação sofrida durante a Guerra Fria, no fim da Guerra Fria. A China também, eu acho que tem uma visão de longuíssimo prazo. Então, assim, eu confesso que para essas grandes questões, eu acho que nem importa muito quem vai ganhar as eleições. Eu não vejo como... e assim, a gente faz muito com empresas aqui do agro, né, que se preocupa muito com essa questão, porque quanto mais guerra, você rapidamente pode ter flutuação do preço de trigo, essas coisas. E eu sempre digo o seguinte, qual é o grande consenso hoje entre Biden e Trump em relação à China? Do Biden e Trump em relação à política externa? É a China. O Biden manteve tudo que o Trump fez em relação aos chineses. E assim, a Rússia até, eu acho que... Aquele é o Buy American, Hire American, né? Compre dos americanos e contrate os americanos. E aí eu acho que... empresas americanas. O conceito do Trump que o Biden deu sequência com a roupagem dele. Eu acho que até pode ter uma chance de lá na frente, se há uma coisa que, olha só, que pode salvar a democracia americana da polarização extrema, é a China. Porque a ascensão chinesa assusta. A gente está de fato, eu acho que já estamos de volta numa espécie de Guerra Fria, que quem sabe, porque se você pergunta ao Trump e ao Biden, no fundo a diferença em relação à China não é tão grande. O que o Trump vai fazer de diferente em relação à China? Vai manter, eu acho que vai acirrar a guerra comercial ainda mais, mas a tendência está dada. Há de se lembrar que ele estava ali na segunda versão do vasto acordo comercial já aprimorado, já numa fase avançada, estava assinadíssimo ali com um lacinho pronto para poder ser efetivado, e aí que aconteceu uma coisa desagradável num lugar chamado Wuhan, que todo mundo lembra. Então eu não sei até que ponto aquele acordo comercial que o Trump tinha deixado encaminhado com os emissários do Xi Jinping foi efetivado ou não. Especialmente para proteger a propriedade intelectual americana, que é vilipendiada pelos chineses demais. Acho que o foco era especialmente voltado nisso. Proteger as patentes americanas contra mas eu acho que roubo chinês. A tendência sendo guerra comercial, ou seja, o que o Trump quis do Bolsonaro quando o Bolsonaro fez sua primeira viagem? É tirar a Huawei do Brasil. Sim. Então hoje a Huawei não pode mais entrar no mercado americano. Ele queria banir o TikTok durante o mandato dele e abriu ontem a conta dele. Esse fim de semana abriu a conta dele no UFC e já está com quase 4 milhões de seguidores em menos de uma semana. Eu não tenho a menor dúvida, e nesse quesito eu acho que os dois são muito parecidos, que
carro elétrico chinês nunca vai entrar no mercado americano. A gente está caminhando para o mundo de duas Já esferas. aqui no brasileiro? Aqui... Isso é a grande questão. Eu acho que isso, aliás, só... Vocês viram os carros daquela montadora chinesa de carro elétrico despejando? Aquilo é o famoso dumping, processo de dumping na veia, né? Sim. Acho que no Porto de Santos, uma frota assim... Não, mas em tudo, aço, ou seja, toda a produção agora, tanto que o Brasil vai adotar tarifas para se proteger contra a importação. Mas eu acho que o interessante é que, só conectando isso com o Brasil, e por isso que eu acho que é também importante não só dizer, eu sou pró-Bolsonaro, então vou torcer para o Trump, ou eu sou de esquerda, então vou torcer pelo Biden, porque a eleição do Trump pode elevar a pressão sobre a América Latina para que os países se afastem da China. Isso eu acho que é uma diferença mesmo. Apesar de que, mesmo se o Biden for reeleito, vai chegar também, porque é uma realidade estrutural que se impõe. Eu acho que a gente perfeitamente pode estar diante de um cenário em que o Trump vai dizer para o Lula, olha, você quer participar do grupo BRICS ou você quer participar de iniciativas lideradas pela China para reduzir a importância do dólar? Então, importações brasileiras nos Estados Unidos, produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos tem que pagar uma taxa de 10%. Ou seja, uma coisa realmente... se vocês não banirem tais e tais empresas chinesas, a gente vai parar de compartilhar informações sobre desmatamento, sobre crime organizado com vocês. A gente vai encerrar a participação, a colaboração militar, que é muito importante para as Forças Armadas brasileiras. Esse tipo de coisa, aí eu vejo uma grande diferença. E eu não acho que o Brasil está preparado para essa discussão, porque aqui o grande consenso é tipo, a gente será amigo da China, da Rússia, lá a gente compra os fertilizantes deles, o diesel deles, os Estados Unidos é o maior investidor aqui no Brasil. É dançar nas duas frentes. Né? Isso tem sido a estratégia. E até nisso o Bolsonaro e o Lula são meio parecidos também. Porque, na essência, o Lula não quis romper, o Bolsonaro não quis romper com os chineses. Tanto que o agro depende da China. Então, aí eu acho que o Trump traz uma coisa... Não, foi lá e entregou o casaco do Flamengo para o Xi Jinping, né? Não tem jeito. Então, isso eu acho que vai ser muito interessante. Por isso que eu acho que aqui o pior que o Brasil pode fazer é trazer essa polarização para dentro do Brasil. Em vez disso, eu acho que será fundamental a gente pensar estrategicamente o que a vitória do Trump significa para o Brasil e o que a reeleição do Biden significa. E eu acho que a gente vai ter que, todas as empresas hoje, internacionais brasileiras, precisam ter um plano na gaveta para ambos os cenários. Eu acho muito difícil, a não ser que A gente estava comentando antes aqui, né, Oliver, como a bigorna da realidade sempre se impõe. E a gente vê o caso do Javier Milei, que durante a eleição na Argentina disse que, sob nenhuma hipótese, trataria com um corrupto, criminoso confesso e condenado como Lula, enfim, xingando ele de cima para baixo. E eis que uma crise energética se avizinha agora, especialmente sobre o gás natural da Argentina, e aí a Argentina já recorre à Petrobras aqui no Brasil, e o governo Lula fazendo um aceno. Realpolitik na veia. Sim. Realpolitik na veia. Porque